Olá, gente, bom dia. Vamos continuar nossa matéria de matemática, estudando aí as frações. E agora nós vamos colocar as frações em uma reta numérica, né? Então vou fazer a leitura do livro com vocês. Você se lembra de como representamos os números em uma reta numérica? Veja, aí ele coloca uma reta, né, numerando aí de 0 a 5. Bom, agora, observe a parte da reta numérica entre o número 0 e o 1. Essa parte representa um inteiro. Lembra lá da fração, quando a gente fala do inteiro? Então, o número 0 até o número 1 representa um inteiro, tá? Agora, vamos representar a fração 1/2 na reta numérica. Para isso, vamos dividir a parte da reta que representa um inteiro em duas partes. Então, aqui, ó, está sendo representado um inteiro, do 0 até o 1. E a gente vai dividir em duas partes esse inteiro. Por quê? Porque aqui o número é 2, tá? O denominador é o 2. Então, esse inteiro está dividido em duas partes. Então, ele dividiu aqui, ó. Ele traçou no meio, tá? Então, a fração 1/2, ela é representada aqui na metade desse inteiro, tá? Porque ela representa justamente a metade, o meio. Agora, ele vai fazer um outro exemplo. Para representar a fração 2/3, vamos dividir a parte da reta que representa um inteiro em três partes iguais. Agora, ó, lembrando que aqui a gente está entre o 0 e o 1 apenas. Ó, 0 e 1. A gente está aqui, ó. Então, ele vai dividir em três vezes. Por quê? Em três partes, perdão. Por que em três partes? Porque o denominador aqui da fração é o 3, ó. 2/3. Então, eu vou dividir aqui em três partes. E aí, eu vou representar cada parte, vou marcar cada parte, ó. Essa parte aqui é 1/3, que é o primeiro pedaço. E essa parte aqui é 2/3, que é o segundo pedaço, tá bom? Então, isso é só como a gente vai representar as frações aí dentro dessa reta numérica. Aí, vocês vão fazer as atividades que estão seguindo, tá? Aí, na página 193 mesmo, atividade 1. A reta numérica a seguir está dividida em quatro partes iguais. Escreva uma fração para representar cada uma dessas partes, tá? Então, vai estar aí em quatro partes iguais. Essa aqui ele dividiu em três partes, tá vendo? Foi três partes porque o numerador era o 3. Na atividade 1 vai estar dividido em quatro partes, porque o denominador é 4. Então, aqui nesse exemplo, você viu que a primeira parte é o 1/3. A segunda, 2/3. Então, como você vai dividir aí, representar, tendo o denominador 4, tá? A primeira parte vai representar 1/4. A segunda parte vai representar 2/4. Até você chegar na fração que está sendo pedida, tá? Que é o número 4, né? Que está em quatro partes iguais, tá bom? Então, essa é a atividade 1. Na atividade 2, tá assim. As retas a seguir estão divididas em 5 partes iguais. Que fração representa a parte destacada em rosa em cada uma delas? Bom, está dividida em 5 partes iguais. Então, a gente sabe que o denominador é o 5, né? O número de baixo é o 5. Por quê? Porque é um inteiro dividido em 5 partes. E se você contar aí, vai ter exatamente as 5 partes. E agora, a parte em rosa é o meu numerador, é a minha parte de cima da fração. Então, você vai contar aí quantas partes tem em rosa e vai ser o seu numerador para poder montar essa fração, tá bom? Número 3. A figura está dividida em 5 partes iguais. Considerando essa figura como um inteiro, escreva na reta numérica a fração correspondente a cada uma das regiões coloridas a seguir. Então, vocês vão ter aí 4 desenhos representando 4 frações diferentes. E lá embaixo na reta, vocês só vão preencher nesse quadradinho o que cada desenho está representando. O primeiro desenho aí tem 5 partes iguais e só uma foi tomada. Que fração é essa? 1/5. Aí você vai lá no primeiro quadradinho da reta numérica e vai escrever 1/5. Aí no segundo desenho, 5 partes iguais e apenas 2 foram tomadas. Qual que é a fração? Vai colocar lá no segundo quadradinho da reta numérica, tá bom? Número 4. Em cada item, circule a figura que corresponde à fração representada na reta. Bom, vamos lá. A primeira coisa é circular. Vai olhar lá a reta numérica. Qual que é o número que está marcando lá? Qual é a fração? Perdão. 3/10.
Qual desses desenhos está representando 3 décimos? Ah, tia, nos dois tem 3 aí, então eu estou na dúvida. O que foi tomado, as partes tomadas, elas são sempre as que estão coloridas, tá? Então, a que está representando, você tem que pensar que o numerador, ele é sempre a parte que está colorida, tá? O desenho é branco e as partes tomadas são coloridas. Então, preste atenção nisso aí na hora de sublinhar, tá bom? É isso, as atividades são essas. Bom, agora vamos lá para a página 195, falar sobre números mistos. Muita calma nessa hora, que isso aí parece muito complicado, mas também não é. Mas é um pouco embolado, tá? Então, eu vou devagarzinho e vamos juntos. Fração imprópria. Primeiro, o que é uma fração imprópria? Vocês lembram? Nós estudamos isso na semana passada. Lá na página 191, vai ter o desenho de uma fração imprópria, né? A fração imprópria é uma fração, por exemplo, tô pegando o exemplo lá da página 191 mesmo, tá? 6 quartos. O numerador, o número de cima, maior que o denominador, que é o número de baixo. Por que ela é imprópria? Porque parece que o inteiro ele é menor que a quantidade fracionada. Lembram disso? Então, deixa eu abrir aqui a imagem de uma fração imprópria. Não, vou usar essa mesma aqui, tá? Do exemplo dos números mistos. Toda fração imprópria que não é aparente pode ser transformada em uma parte inteira e uma parte fracionária. Aqui é o exemplo de uma fração imprópria, ó. 7 quartos. Por quê? Porque o inteiro ele foi dividido em 4 partes, porém 7 foram tomadas. Como? Se 7 é maior que 4. Aí lembra, a gente representa dessa maneira. Um inteiro dividido em 4 partes e totalmente tomado, mais um outro inteiro dividido em 4 partes e só 3 tendo sido tomadas. Por quê? Porque 4 mais 3 é igual a 7, que é o numerador aqui nesse caso. Então, toda vez que o numerador ele for maior, a gente sabe que vai ter mais de um inteiro, tá? Para ser representado. Aí aqui está mostrando muito bem. Aqui, esse primeiro desenho, esse primeiro inteiro tomado é 4 quartos, representa 4 quartos. Por quê? Tem 4 partes e as 4 foram tomadas. E esse segundo inteiro é 3 quartos. Por quê? Porque das 4, 3 foram tomadas. Somando 4 mais 3 vai dar o número 7, que é o número aí, o numerador dessa fração, tá? Ou, aí é aqui que a gente tem que ter atenção. Ele pegou as duas frações, né? Que é o 4 quartos, das duas representações aqui no desenho. 4 quartos mais 3 quartos vai dar um inteiro. Um inteiro, por quê? Porque o inteiro ele foi todo tomado. Um inteiro mais 3 quartos, que é essa fração aqui, onde só 3 partes foram tomadas, tá? Ou seja, esse número misto, ele transformou essa fração 7 quartos em 1 3 quartos. Por que 1 3 quartos? Porque quando eu fui desmontando essa fração, eu vi que eu tenho um inteiro, 4 quartos, um inteiro. Um inteiro dividido em 4 partes e toda tomada. Então, tem um inteiro, número 1 aqui, mais 3 quartos, que é a parte tomada do meu segundo inteiro, tá? Então, essa fração aqui, 7 quartos, ela é a mesma coisa que 1 3 quartos, ok? É emboladinho, como a tia falou, mas vamos com calma. Logo, 7 quartos é igual a 1 3 quartos, que é isso que eu acabei de falar, é a mesma coisa. Lê-se 1 inteiro e 3 quartos. Agora, tem mais um exemplo. Vamos lá, agora que a gente já tem uma noçãozinha aí do que eu estou falando. Vamos lá com calma. Novamente, uma fração imprópria. Numerador maior que o denominador, certo? 6 quintos. Como que vai ficar essa representação? Primeiro, eu sei que o meu inteiro está dividido em 5 partes. Então, vou lá, desenhar um inteiro em 5 partes. Aqui. Todas as 5 foram tomadas. Por quê? Porque são 6. Então, eu sei que as 5 aqui foram tomadas e ainda está faltando uma, certo? Ok. Representei lá 5 quintos, porque tenho 5 e as 5 foram tomadas. Mais um inteiro de 5 partes aqui, 5 partes. E quantas falta para 6? 1. Então, aqui eu vou ter 5 quintos e 1 quinto.
Ou seja, vamos somar as frações. 5 quintos, que é essa representação, mais 1 quinto, que é a segunda representação aqui, que era o que faltava para eu chegar na minha fração, ó, de 6 quintos, tá bom? Então, 5 quintos mais 1 quinto deu 1 inteiro. Por quê? Porque esse meu inteiro aqui, ó, ele tá todo tomado. O 5 quintos, ele foi todo tomado. Mais 1 quinto, que é o 1zinho aqui que estava faltando para chegar ao 6. Ou seja, 6 quintos é igual 1 quinto. Por quê? 1 inteiro mais 1 quinto. Ok? Número misto é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária, tá? Uma parte inteira, aqui, ó, nesse caso foi o 1. Por quê? Porque eu tinha 1 inteiro. Aqui no exemplo ele teve 3 inteiros. Nesse exemplo ele teve 5 inteiros. Mas a parte fracionada, que é aquela parte que não foi toda tomada do inteiro, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ó. Eu tinha 5 e só tomei 1, tá bom? Para transformar uma fração imprópria em um número misto, divide-se o numerador pelo denominador. O quociente, quem não lembra o que é quociente? Quociente é o resultado. Ele será a parte inteira e o resto será o numerador de uma nova fração que manterá o mesmo denominador. Meu Deus, tia, que embolação, não entendi nada. Olha o exemplo aí pra gente. O denominador, ó, falou que você tem que dividir o numerador pelo denominador. Numerador é o que está em cima e denominador é o que está embaixo. Então, isso é para quê? Para transformar uma fração imprópria num número misto. Que é isso aqui que a gente fez agora, só que sem precisar fazer esses desenhos todos, tá bom? Para chegar a esse resultado aqui, ó, para eu descobrir que 7 quartos ele é a mesma coisa que 1 inteiro e 3 quartos, eu não preciso fazer esse desenho todo aqui. É só eu dividir o numerador pelo denominador, tá? Que aí, ó, aqui é o exemplo. 14 avos. Perdão, 14 avos não. 14 5 quintos. Não, desculpa, eu me embolei de novo. É 14 quintos, tá? O 14 ele está em cima, ele é o numerador. E o 5 ele é o denominador, tá bom? Dessa fração. Então, você vai dividir o 14 por 5. 14 quintos, você quer transformar o 14 quintos em um número misto, tá bom? Então, você vai pegar o 14, que é o numerador, e vai dividir pelo 5, que é o denominador. Ó, a fração tá aqui, 14 quintos. Vou dividir. Aí, a parte aqui, ó, é o quociente, né? O resultado. Lembram disso? Então, esse aqui é o inteiro. Esse aqui é o meu inteiro. Significa que eu tenho duas partes inteiras tomadas. Lembra que o denominador é o 5? Então, vou ter dois inteiros aí de 5 tendo sido tomados. 5 mais 5 é igual a 10. Só que o número aqui é 14. Então, ainda faltam 4. Então, o meu resto, ó, é o 4. E lembra o que a tia leu para vocês agora? O denominador, ele continua sendo denominador, ele não muda, ele vai estar sempre embaixo. Ó, o 5 vai estar continuando aqui como denominador, tá? Ele se mantém. O 2, que é o quociente, ele vira a parte inteira. Aqui, ó. É a parte inteira. E o 4, que é o resto, ele vira agora o numerador, a parte de cima, tá? Então, a fração 14 quintos, ela é a mesma coisa que 2 inteiros, 4 quintos. Por quê? Porque eu vou ter 2 inteiros de 5, onde os dois foram tomados, fazendo 10. Só que o meu número é 14, então ainda faltam 4. Então, eu vou ter 1 inteiro de 5, onde só 4 foram tomados, tá? Para transformar um número misto em fração imprópria, agora é o quê? O movimento contrário, tá? Quando eu tiver o número misto, ó, aqui é o número misto, 2 quartos, e eu quero transformar ele em uma fração imprópria. Aqui, eu quero transformar ele nisso aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o inteiro pelo denominador e somar o resultado ao numerador. Vamos lá por partes.
Primeira coisa, multiplicar o inteiro pelo denominador. Qual que é o inteiro? Ó, 2. Vou multiplicar pelo denominador. Denominador, o número que está embaixo. Aqui. O 4. 2 vezes 4. E somar ao numerador. Mais 2. Tá? Então, 2 vezes 4 mais 2. Aí, aquela continha. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Tá bom? O denominador vai continuar o mesmo. E o numerador vai ser o número 10. É isso. Parece embolado, como a tia falou. Mas é uma questão de olhar mesmo e ler e ver o vídeo de novo e fazer atividades, tá? Aí vocês vão fazer a atividade 1 da página 195, que vai ser para transformar as frações impróprias em números mistos, tá? Vai ser seguindo isso aqui, ó. Para transformar uma fração imprópria em número misto, divide-se o numerador da fração pelo denominador. Vai dividir o número que está em cima pelo número que está embaixo. O resultado vai ser a parte inteira, vai ser esse númerozinho aqui que fica de fora da fração. E o resto lá da sua divisão, ele vai ser o numerador, vai ser o número que vai ficar em cima, tá? O denominador não muda, o número de baixo não muda, ele continua o mesmo. A número 2 é fazer o movimento ao contrário, tá? É transformar um número misto em uma fração imprópria. Aí é esse quadrinho verde aqui. Para transformar um número misto, multiplica-se o inteiro pelo denominador e soma ao numerador. Então, vai multiplicar o inteiro pelo denominador. 2 vezes 4, mais o que está em cima. Esse vezes esse mais esse, tá? Vai fazer essa continha. E na 3, observe as figuras e escreva o número misto correspondente a cada uma delas, tá? Vai olhar as figuras aí e vai dizer qual é o número misto que está representando, né? Como assim número misto? Um inteiro e uma fração, tá? Um número misto é isso aqui, ó. É quando tem um número aqui do lado de fora mais a fração, tá? É só isso. Qualquer dúvida vocês podem me enviar lá no grupo, tá bom? Mas fiquem calmos que não é isso tudo que parece. Beijinhos e até mais.